Never felt like this before. My mind filling with the sound, the world around me. It's a blur, in euphoria. Bodies all around me. Let our bodies be our light. Everything's so hazy. Aí, prontinho, pessoal. Tá ótimo. Até porque integração zero. Então, não tem por que ficar esticando isso. Vamos lá para a aula teórica. Falar sobre um pouco de primeiros socorros. Só um momentinho para eu poder compartilhar a tela. Se o Skype ajudar, compartilharemos a tela. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí sobre primeiros socorros? Agora eu preciso do áudio, porque eu não enxergo mais o chat. Tá. Deixa eu só expandir a tela para iniciarmos. Então vamos lá. Primeiramente, já falar dessa questão de primeiros socorros, lembrando que eu havia especificado para vocês, né, da importância disso, da importância dessa intervenção, tá? Até porque você vai estar salvando uma vida. Espero eu que não seja, que não ocorra com vocês, né? Porque isso realmente bate um desespero, mas com certeza vocês em posse dessa sabedoria, vocês em posse dessa assimilação de conteúdo, de procedimento, de técnica, vai ser de fundamental importância para vocês poderem estar ajudando alguém. E ajuda mesmo, pessoal. Não só na questão mais branda da coisa, e quando eu falo questões brandas, as mais amenas, isso envolve nossas atividades lá na quadra, quando alguém cai, raspa o joelho, ou se corta, ou tem uma torção, entorse de tornozelo, enfim, algo que realmente não iria ter uma sequência para um óbito, né? E quando eu digo óbito, entendam a questão de falecimento, de morte, né? Mas envolve-se outras situações que, se não entender o procedimento, se não entender a técnica, se não agir imediatamente, com certeza uma coisa que seria extremamente tranquilo de se lidar, uma coisa que seria extremamente tranquilo de estar intervindo e ajudar aquela pessoa, pode se agravar e realmente a pessoa pode vir a óbito e você tinha o conhecimento ou não tinha o conhecimento, não conseguiu aplicar ou não sabia aplicar, enfim, tamanha importância desses processos que eu vou estar abordando aqui durante a aula. E o bacana que vocês vão ver é que são procedimentos simples, né? Extremamente simples, tudo tem uma justificativa, o porquê do primeiro passo ao último passo, isso eu vou estar abordando com vocês, tá? Mas, novamente falando, é necessário que vocês tenham entendimento. Se não entender, por favor, pare e pergunte. Se tiver alguma história, conte-nos, porque através da vivência prática a gente consegue ter uma assimilação melhor do conteúdo, né?
E eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Aconteceu comigo diversas coisas e realmente acontece. Eu vou estar abordando questões aqui para vocês durante a aula. Mas, vamos lá, eu tenho uma filha de 12 anos, que com meses de vida, ela se engasgou com o leite materno, né? Esse leite travou a glote dela, né? E na hora, se eu não soubesse fazer a manobra de Heimlich, que é de asfixia em bebês, hoje ela não estaria aqui entre nós, né? E com certeza eu estaria contando essa história de uma forma muito negativa, chorando, em prantos, porque me traria emoções extremamente para baixos, né? Para baixo. Seria uma situação para mim muito devastadora. E muito pelo contrário, hoje eu consigo contar a minha experiência porque tivemos um final feliz e por um procedimento simples e por uma questão que eu mantive o controle emocional e fiz a técnica e o procedimento adequado para que eu pudesse ajudá-la em algum sentido, né? Então, para mim, qual que seria o tripé, ou qual que seria a tríade que permeia qualquer tipo de situação de primeiros socorros, né? Primeiramente, você tem que entender e saber a técnica para diagnosticar o que está acontecendo. A partir disso, você vai entender qual seria o procedimento e, em cima das duas, você tem que ter o controle emocional para agir. Então, vamos lá. Então, vamos exemplificar isso tudo. Um de vocês, e isso acontece normalmente, está fazendo atividade, tropeçou, caiu, teve uma queimadura lá de 1º grau no joelho, porque caiu no chão de joelho, deu aquela fritada, né? Então, por atrito, houve um aumento da temperatura local na pele e aconteceu uma queimadura por atrito. Legal. Logo em seguida, o amigo já para, depois para uma galera, fica tudo em volta, perguntando se tá bem, 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 tá bem. Aí um tem a ideia genial de pegar gelo, que é aquele copinho com gelo, sai gritando, ou vai chamar um inspetor, vai chamar o tio João, a tia Simone, sei lá. Enfim, tudo isso, perdemos-se muito tempo, não agimos, não teve o controle, começou um procedimento totalmente errôneo, que é pegar gelo para agir em queimadura, e quando eu estiver abordando a questão da queimadura, eu vou estar exemplificando isso mais claramente para vocês, e não ajudamos. Né? E, obviamente é uma questão branda, e aquele ardor, aquela queimação continua na pele do aluno. Pois bem, então eu tenho que chegar, primeira coisa que eu faço, afastar todo mundo, porque ali só vai abafar. Estamos num período onde celular tem câmera, tem vídeo, as pessoas não sabem se choram, não sabem se tiram foto, não sabem se filmam e publicam aquilo. Enfim, primeira questão, tirar todo mundo de volta da pessoa, tá? Se ela puder caminhar, ou se ela puder andar, tirar ela de perto de todo mundo. Então, se vocês lembrarem bem, muitas das vezes quando acontece algo na quadra e a pessoa pode andar, a primeira coisa que eu faço é ajudar o aluno, a gente vai até o banheiro ou vai até a copa, né? Então eu tiro da muvuca, até também para a pessoa não se contaminar com aquele descontrole emocional dos demais, né? Que obviamente eles querem ajudar, mas não sabem como ajudar. Então acaba atrapalhando e muito, e acabam descompensando vocês, né? Então o controle emocional é primordial. Justificando em questão de neurofisiologia, que eu espero que vocês já tenham tido essa aula de neuro, o que acontece? Todas as nossas emoções, elas se concentram no sistema límbico. Então, quando nós começamos a deixá-las afloradas, é porque o nosso fluxo sanguíneo está sendo direcionado para aquela área cerebral, né? Porque estão aflorando os sentimentos, estão aflorando as emoções, é uma área cerebral que está sendo mais ativada, e uma vez ela com uma maior ativação, ela depende de um maior fluxo sanguíneo para levar oxigenação e nutriente para aquela área que está necessitando, porque ela está sendo ativada.
Obviamente, se eu estou levando muito fluxo sanguíneo para essa área, as demais do meu cérebro, elas estão defasadas disso. Elas estão defasadas desse fluxo sanguíneo, elas não conseguem ser ativadas na mesma proporção que os meus centros emocionais. E o que acontece? Contrariamente e opostamente a isso, a gente tem nosso córtex, né? O córtex cerebral, a parte da onde a gente guarda todas as nossas ações práticas de inteligências cognitivas, né? Nosso armazenamento de dados. E o que acontece? Lá vai ter pouco fluxo sanguíneo, então a gente não consegue ter um padrão racional. Por isso que muitas vezes o que acontece? Isso depende de treino. Então, vamos dar uma exemplificação bem prática aqui para vocês. Antes de vocês entrarem no Enem ou em vestibular, né, para fazer qualquer faculdade, a nossa escola ela propõe 12 treinos para vocês, né, para vocês praticarem essa situação, para melhorarem esse fluxo sanguíneo neural, para que vocês possam ficar extremamente num padrão racional e não emocional. Né? E como isso acontece, nossa, professor, 12 treinos? Sim, 12 treinos. Então, desde o primeiro ano, vocês fazem APG. Né? São 4 PGs por ano, são 3 séries, dão 12 treinos. E por que isso? Porque eu estou tentando colocar você numa situação real do que você vai encontrar lá na frente, para que você possa identificar e direcionar melhor esse fluxo sanguíneo para onde tem que ir. Então, assim, não adianta ficar desesperado. Por que a gente fica desesperado? Porque achamos que não sabemos a matéria, achamos que não estudamos, ou não, realmente não estudamos, e quando vamos para a prova estamos desesperados. Porque eu não tenho como ativar nada no meu córtex central em detrimento porque eu não pus nenhum tipo de informação lá. Então, o fluxo sanguíneo vai totalmente para o sistema emocional. E mesmo assim, existem pessoas que, mesmo estudando, ficam nervosas. E ficam nervosas por quê? Porque estão direcionando todo o fluxo para uma ativação emocional e não para uma ativação racional. Nossa, professor, mas como eu faço isso? Treinando. Por isso que vocês têm inúmeras avaliações, vocês têm as PGs, esse tipo de inserções, esses tipos de estímulos é o que vai fazer você aprender para onde você tem que direcionar o fluxo sanguíneo, até mesmo cerebral ou não, né? E nessa situação, se você não mantém a calma, você não consegue ter um diagnóstico claro do que está acontecendo e qual o procedimento que você vai ter que abordar. Qual a técnica que você vai ter que utilizar para aquele procedimento, né? Então, o controle emocional é extremamente importante, diria que é o mais importante de todos, tá? E depois disso, mais uma vez, não querendo ser redundante, mas já falei para vocês que as técnicas e os procedimentos acabam sendo extremamente simples. Basta entender como eles funcionam. Isso é o meu dever aqui para vocês. Então, primeiros socorros, nessa tríade, você tem que manter a calma e afastar. Eu sempre coloquei o aluno porque eu estou colocando vocês numa situação escolar, tá? Como se fosse na escola. Então, manter a calma e afastar o aluno dos demais, evitando tumulto desnecessário, que nem eu havia dito. Saber a causa, identificando o problema, a fim de facilitar o tratamento adequado. Proporcionar ao aluno a atenção e o socorro adequado. Tudo isso gira muito em torno do que eu falei para vocês. Só que, se você tiver o controle emocional e identificar qual é o tipo de situação que você se encontra, se for algo que realmente for grave e que você, obviamente, nenhum de nós possui equipamento para ajudar muito mais do que a técnica, aí eu deixo claro aqui uma questão até para vocês anotarem, que são os 4 telefones essenciais para vocês estarem buscando uma ajuda, tá? Se tiver mais pessoas, pede para alguém ligar, tá? Se não tiverem mais pessoas, vocês mesmos ligam e iniciam a técnica adequada. Isso não vou dar o exemplo aqui numa situação de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar, na qual você só tem a técnica,
né? Você sabe fazer o procedimento, mas esses telefones eles virão com equipamentos que ninguém possui na bolsa, né? Então eles vão vir com desfibrilador, eles vão vir com injeções de adrenalina, eles vão vir com mais gente que saibam e executam perfeitamente os procedimentos. Então vão vir com um paramédico, de repente com um enfermeiro, a ambulância que tem o oxigênio, tem o respirador manual. O que seria o respirador manual? É aquela que tem a máscara que envolve tanto o nariz quanto boca, né? Então ele prende aqui e ele tem uma ventilação mecânica que ele vai bombeando para o ar e mais fácil e melhor condensado para o pulmão da pessoa numa situação de RCP, que isso é primordial. Então são equipamentos que nós não temos, né? E que eles têm e podem nos auxiliar, ok? Então, importantíssimo, liga para um desses 4 números, já deixa isso na agenda do celular de vocês, ou no ímã da geladeira de casa, enfim, em qualquer lugar que vocês tenham fácil acesso, uma visualização. Espero que ninguém precise, mas é sempre bom a gente ter por perto, porque não sabemos quando isso pode acontecer. E eu costumo pensar e falar assim, parece que Deus faz as coisas, com certeza não parece, ele faz as coisas bem ciente, né? Então, sempre uma situação dessa, vai ter alguém que conheça fazer o procedimento, vai ter alguém que consiga ligar para alguém para ajudar, enfim. Então, é importante que vocês tenham esse telefone muito perto de vocês, muito acessível, ok? Os temas que a gente vai estar abordando nesse bimestre, primeiramente, vou estar falando de sangramento, né, que envolve as questões de escoriações e cortes. Queimaduras, vamos estar destrinchando, classificando em primeiro, segundo e terceiro grau e falar quais os procedimentos adequados. Lembrando que nessa questão de queimaduras é onde acontece muita coisa engraçada e interessante, né? Da pessoa tentar ajudar e acaba piorando muito a situação. Não que isso, entre primeiro e segundo grau, não vai trazer a óbito, né? Mas você vai aumentar muito o potencial de dor da pessoa que está precisando ajudar. Então, de vez você realmente auxiliar nesse processo, você acaba prejudicando. E asfixia, que entraria a manobra de Heinrich. Eu vou explicar quem foi Heinrich, como ele criou essa manobra, o porquê dessa manobra. Aliás, eu vou estar explicando o porquê de tudo. Nada eu vou estar deixando solto sem a explicação de um porquê, tá? Até assim a gente tem um entendimento melhor, né? Pelo menos para mim, um entendimento melhor de linkar os processos e criar realmente uma numeração, né? Do procedimento, tá bom? Então, a primeira questão que eu vou estar abordando é a questão de sangramento, né, que pode ocorrer por meio de cortes ou escoriações, independente se você se cortou ou se você sofreu alguma escoriação, o que ocorre é o sangramento, né? E o que seriam escoriações até para a gente tirar a dúvida de alguns. Então, quando você cai ali de bicicleta, numa moto, ou mesmo jogando bola, cai daquela ralada absurda no joelho, parece aquelas ranhuras, né, que tira um bom pedaço da pele e começa a sangrar demais. Aquilo é uma escoriação, tá? E corte, obviamente, todo mundo já se cortou na vida, sabe o que acontece. Em ambos os casos, qual o ocorrido? Rompimento do tecido epitelial que promove a perda sanguínea. Eu não posso perder meu sangue, né? O sangue é o líquido mais precioso do nosso corpo, porque ele vai levar oxigenação e nutriente para a célula para poder metabolizar energia, e energia é vida. Sem energia a gente não vive, então a gente precisa de energia. E quem vai levar essa energia, né, quem vai poder propiciar essa energia à célula é o sangue, tá? Então, não podemos perder esse líquido precioso. Por isso que na nossa evolução criamos esse tecido, chama epitelial, que é o maior órgão do corpo humano, né, é a nossa pele, que ele tem esse sentido de proteção. Então, ele vai nos proteger contra os agentes externos para que nada invada nosso organismo e nos contamine.
nos infeccione, não deixe nada inflamado. Como assim, professor? Utilizando até a questão do coronavírus agora, né? Que todo mundo se fala, que pega, não pega, enfim, é fácil a réplica dele dentro do nosso corpo, né? Que nós mesmos fabricamos isso uma vez que ele entra no nosso organismo, mas como ele entra? Vamos lá. Para um vírus, ou para uma bactéria, ou para um germe entrar no nosso organismo, ele precisa de portas de entrada no nosso organismo que nós favorecemos. Então, as principais portas de entrada são boca, nariz e olhos, certo? Não estando nessa região, eles não têm como entrar no nosso corpo. Por quê? Porque eu tenho meu tecido epitelial que me protege disso. Então, o vírus, por mais minúsculo que seja, a bactéria, por mais minúscula que seja, um germe, por mais minúsculo que seja, ele não consegue adentrar do nosso organismo. Por quê? Porque nossa pele não deixa. Porque é a função dela. Então, para o coronavírus entrar dentro do meu organismo, ele pode estar em contato com a minha pele. Então, eu posso encostar em algum lugar que tenha coronavírus, aquele vírus ficou na minha mão, mas enquanto ele estiver na minha mão, ele não tem como entrar, porque minha pele não deixa. Ele vai entrar como? Quando eu colocar, ou quando eu coçar meu olho, quando eu coçar meu nariz, ou quando eu levar alguma coisa à boca, que é onde eu estou deixando ele aonde? Na porta de entrada para o meu organismo, tá? Então, a pele tem essa função, que é primordial e que nos protege. Qual o grande problema de cortes e escoriações? A gente tem o rompimento desse tecido, então nós ficamos suscetíveis à entrada desse tipo de intruso. E esse tipo de intruso pode me causar tanto uma infecção como uma inflamação. Tá? E independe se foi no lugar sujo ou não. Eu posso estar com a mão limpinha, eu me cortei e minha mão tinha germes ou bactérias que eu não estou vendo, o que acontece? Elas vão entrar dentro do meu organismo. Uma vez na corrente sanguínea, elas podem ir para onde for, para onde a corrente levar. Né? Então, pode ser levada a uma infecção de qualquer tipo de órgão, ou pode ter uma inflamação local, enfim. A pele nos protege e não podemos deixar ela com esse tipo de rompimento. Por isso que quando acontece um corte ou uma escoriação, para quem lembra lá na nossa escola, eu sempre vou estar exemplificando na questão da escola porque é algo prático, no mesmo momento eu peço para ir no banheiro, né, lavar bem, algumas vezes acompanho, para a gente lavar bem com sabão, peço até para não limpar ou não secar com aquele papel toalha que é reciclável, né? Peço para não secar só em volta onde está escorrendo a água, não em cima do ferimento, não em cima do corte. Aí sim, peço para alguém ir lá na secretaria ou com a coordenadora, pegar um band-aid ou pegar uma gaze com esparadrapo, para a gente poder o quê? Colocar em cima do corte ou em cima da escoriação para tampar e proteger vocês, né, de algum agente agressor que queira entrar e propicie uma infecção dentro do nosso organismo, tá? Então essa é a conduta correta. Qual que seria a conduta correta então? Aconteceu, sangrou, primeira coisa a ser feita. Você primeiro tem que ter a certeza de que a ferida não é grave. Como eu falo assim que a ferida não é grave? Não foi um corte profundo. Dificilmente isso vai acontecer na nossa quadra, né? Mas, vamos lá. Agora, experiência de vida novamente. Hoje eu moro numa casa, antigamente eu morava num apartamento. E o piso era de madeira e naquele dia a gente tinha encerado o piso, eu com a minha esposa. Então o piso estava lindo, maravilhoso, brilhante, mas um pouco escorregadio. Bacana. Lá eu tinha um vaso de vidro em forma de quadrado, bem grande, quase 1 metro, né, que se eu não me engano chama-se cachepô de vidro, que é um vasão onde vinha uma planta grande e tinha uma rodinha embaixo porque ele era muito grande, então tinha um espacinho embaixo dele, que era o espaço da rodinha, onde você podia jogar aquela planta para cima ou para baixo. Enfim, o que aconteceu?
Eu ia mexer na planta, colocar ela em outro lugar, meu pé entrou embaixo, eu escorreguei e eu entrei com o pé embaixo desse cachepô de vidro. O que que aconteceu? Rasgou o peito do meu pé praticamente de ponta a ponta, né? Com um corte muito profundo. E esse corte profundo, obviamente, quando acontece um corte profundo e a pele separa demais, não tem como deixarmos ela junta para que haja uma cicatrização, né? Para que as plaquetas comecem a agir e consigam bloquear aquele corte para que a gente continue a não perder sangue. Então, na hora, obviamente, começou a sair muito, muito, muito sangue do meu pé, e pé é uma região muito vascularizada, tem muitas veias e artérias. Então, comecei a perder muito sangue. Fui para o banheiro, lavei bem, né? Mesmo assim, obviamente, não parava de sangrar porque a ferida era muito aberta, o corte era muito profundo e aberto. Pedi para minha esposa panos limpos, pus um pano, o pano não segurou o volume de sangue que estava caindo do meu pé, mesmo assim, sangrava, sangrava, pingava. Pus o segundo, pus o terceiro, enfaixei bem, né? Por quê? Porque eu precisava ir no pronto-socorro para tomar ponto, porque o corte foi tão profundo que houve a necessidade de ponto, porque senão aquela pele não ia fechar, e uma vez que ela não ia fechar, eu ia perder sangue. E a gente não pode ficar perdendo sangue. Tanto é que eu chego no hospital para tomar os pontos, eu chego totalmente com frio, né? E era um dia de calor. E por que eu chego com frio? Porque eu estou perdendo o líquido que, como ele é circulante no meu sangue, ele gera calor para mim. Né? Ele mantém minha temperatura corporal em 36, 36,5, 37 graus, que é o que eu preciso para me manter minhas células funcionando. Então, o que aconteceu? Eu estava perdendo muito sangue e aquilo começou a me dar frio. Então, eu não posso perder sangue. Era uma coisa que podia levar a uma questão pior se eu não fosse parar no hospital e não houvesse a costura. Enfim, foram, se eu não me engano, foram 15 pontos, né? Chegou a pegar algum nervo, porque na hora eu sentia bastante meu pé formigar. E ali, quais seriam os primeiros socorros? O que eu mesmo fiz: lavar bem o local, porque é uma ferida que estava extremamente aberta e alguma bactéria podia entrar lá e infeccionar meu pé, e tentar colocar o que nem está lá no item 4, de acordo com a lesão, coloque uma gaze ou um pano limpo para cobrir o ferimento. Então, eu coloquei para cobrir, para não deixar nenhum agente externo tentar entrar, e também uma forma de tentar colabar, ou seja, segurar aquele sangue dentro do meu corpo, para que não perdesse nessa circulação. Então, isso é uma situação pessoal, que depende se eu não tivesse, ou se eu tivesse me descontrolado, minha esposa tivesse se descontrolado, enfim, podia ser algo muito mais grave, né? E não foi, graças a Deus. Então, ainda mesmo assim, você chega no hospital, a primeira coisa que eles fazem é limpar bem o local, aí depois eles vão dar aquela anestesia interna, né, para você perder um pouco da sensibilidade, para eles poderem passar aquela agulha e a linha para tomar o ponto para o quê? Juntar a pele e ela poder cicatrizar, né? E uma vez ela junta, ela cicatriza. Quem tem algum corte profundo ou passou por uma cirurgia sabe do que eu estou do que eu tô falando. Forma aquela pelezinha mais clara, né, em cima, que você sabe que houve ponto ali, que a gente chama de queloide. Então forma esse queloide, que é uma pele também, né, justamente para quê? Para ela voltar a ter a função dela, que é proteção contra agentes externos. Tá? Obviamente que eu não desejo isso para ninguém, mas pode acontecer. Por isso que eu estou exemplificando tantas situações de vida, porque é uma coisa que aconteceu comigo e eu tinha essa sabedoria, esse conteúdo para poder agir, né? E fiz, tá? Então, identifica como foi, lava bem com água e sabão. Se não foi profundo, tem lá ações do Band-Aid. Você pode ver que o Band-Aid ainda, o Band-Aid é uma marca, né? Mas enfim, ele chega num papel, você tira o papel, ainda ele é envolto com outro plástico, né, com a cola. Por quê? Tudo isso para evitar que ele seja contaminado com agentes externos e na hora que você coloque, ele venha te trazer algum tipo de prejuízo. Então ele está totalmente limpo,
né, asepsiado, e basta você limpar a sua pele, e volto a repetir, independente se sua pele está suja ou não, tá? Você pode estar vendo ela, mas professor, eu acabei de lavar a mão, não faz 10 minutos que eu lavei a mão, ótimo, não sei onde você andou, não sei se você teve contato com alguém, se você esbarrou na roupa de alguém que pode ter tido uma bactéria, está tendo vírus, se alguém espirrou, enfim, não sei. Então, lava e depois coloca a situação da gaze, pano limpo ou um band-aid para ajudar a cicatrização. Aí as suas próprias plaquetas vão agir, né, que é uma das funções das plaquetas, que é não deixar o sangue ser extravasado. Elas vão lá, vão batendo, vão se ramificando, vão formando um emaranhado de tecido e forma aquela casquinha, que é justamente a primeira ação do seu corpo de formar essa casca em cima para você parar de perder sangue e depois o colágeno junto com outras matérias-primas do nosso corpo, elas vão sendo reconstituindo o tecido epitelial e depois a casquinha cai e tem aquela pelezinha que é um pouco mais clara embaixo, quer dizer, seu corpo já faz isso, tá? Só o ajude a você a se proteger, é isso só, tá? Então, novamente, para fixar bem na cabeça de vocês, primeira coisa a ser feita é ter a certeza de que a ferida não é grave. Lave a ferida com cuidado, com água e sabão, tá? Aplique o antisséptico, se vocês tiverem. Se não tiver água e sabão, já eliminou essa questão da sepsia. E seque o local em volta da ferida, não na ferida, em volta. De acordo com a lesão, coloque uma gaze ou um pano limpo para cobrir o ferimento. Certo? Isso porque coloca uma estrelinha justificando e evitando a invasão lá de vírus, bactérias ou agentes infecciosos na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, ao nosso organismo. Ok? Então vamos nos precaver do que nada aconteça ou nada ocorra ao nosso corpo. Tá? Então, para isso que serve essa proteção. Simples, fácil, mas depende da gravidade e importantíssima para algo pior não acontecer. Tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo? Só me dê um feedback via microfone, por favor. Falhou. Estão? Legal. Alguém tem alguma história para a gente poder compartilhar além da minha? Hein? Então tá bom. Então aqui eu separei um videozinho falando isso de maneira bem branda, mas tudo isso que eu havia dito aqui para vocês, tá? E que enfoca bem e resume bem essa aula que eu explanei aqui para vocês. Então vou passar esse videozinho, espero que o áudio esteja bom para todos, que vocês entendam, e depois eu deixo os últimos 5 minutos para que vocês tirem algum tipo de dúvida, tá bom?
Certo, pessoal? Então, eu acabo exemplificando, ele fala da vacina antitetânica, obviamente que ele está mexendo com ferro ali, e qualquer ferro pode levar a questão do tétano para dentro do nosso corpo, e isso pode chegar no coração e ser extremamente sério, né? Então, uma vacina antitetânica tem uma duração imensa no nosso corpo, uma vez que você toma. Se eu não me engano, ela tem 10 a 15 anos de proteção, tá? Então, se você tiver, tá tudo ok. A cobertura que fica é para ajudar a colabar e evitar o sangramento, ou seja, quando você põe uma fita adesiva ali, quando eu falei do Band-Aid, que Band-Aid é uma marca, você está como se fizesse a ação da pele naquele momento, para que evite o sangramento, certo? E o mais importante de tudo isso, né, para mim as duas questões mais importantes de tudo isso é identificar se o ferimento ou se o corte foi muito grande, a ponto de você ter que direcionar um hospital e tomar ponto ou não, certo? E esteja sempre com as mãos limpas, tá? Que a ação primordial é que não deixe entrar nada para dentro do seu organismo. Certo, pessoal? Faltam 5 minutos para terminar a nossa aula, né? Acho que 5 ou 10. Faltam 10 minutinhos para terminar a nossa... Não? Meio-dia e meio? É. Alguém tem alguma pergunta? Acho que acabou a nossa aula já faz um tempinho. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo certo? Fui bem claro na exposição da aula? Tudo certo? Então tá bom, gente. Então a gente se encontra na semana que vem. Vou dar sequência nessa questão, né, nos temas que eu já expus aqui para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana.